voltamos a conversar aqui no Jogo do Poder com o Dr. Enéas Carneiro. Dr. Enéas, vamos para algumas questões de caráter pessoal. O senhor é um cardiologista de renome, é professor da faculdade. Como é que foi a sua infância? O senhor veio da classe média, veio da classe trabalhadora. Como o senhor chegou a essa situação de professor universitário? A origem é extremamente humilde, né? Meu pai era barbeiro. Sim. E faleceu, eu tinha 8 para 9 anos de idade, então de 9 anos. E em tendo ficado órfão, foi muito difícil a infância. Sim. Até consegui trabalhar por conta própria logo depois, com a minha mãe já viúva, e foi sempre com muita dificuldade. Estudei escola pública, excelente. No Rio de Janeiro? Não, Rio Branco, Acre. Acre. Hoje conheci, por sinal, deixa eu dizer um rapaz, não sou homem da minha, mas um rapaz, homem da minha idade, que foi meu colega de infância lá. Escola excelente, de madeira, mas excelente, né? Onde aprendi a falar e escrever corretamente, o que não se ensina hoje. E o resto é muito difícil. Eu fui do exército, fui militar, né? E aprendi a mandar e a obedecer também, a ter respeito pelos outros. E fiz lá em Belém, fui para Belém do Pará. E de lá para cá, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fiz medicina, fiz matemática e física e a formação humanística também no Rio de Janeiro. Quer dizer, o resto aí, o exército me ajudou e depois, como médico, pude sobreviver e ter um padrão de vida, né, de classe média para média alta. O senhor deve ter muito pouco tempo de lazer, mas nas horas de lazer, o que o senhor faz? O senhor tem algum hobby? Lazer é fazer algo diferente daquilo que se faz. Essa é a minha concepção. Sim. Quer dizer, é distrair-se. Sim. E distrair-se é afastar-se daquilo que se vem fazendo. Eu gosto de ler, sabe? Ler. Sim. É minha diversão predileta, sempre foi. Depois desse processo O que o senhor está lendo agora? Hoje, por coincidência, estou lendo o livro do professor Marcos Sintra, já de posto único. Isso aí não é lazer, isso é trabalho. Mas extremamente, veja o senhor, não há nada, a meu ver, que dê mais prazer, para mim mesmo, é minha opinião, do que o ato de saber. Quando eu aprendo algo, eu estou melhor do que antes de ter aprendido aquilo. Nessa trajetória de 89 para cá, eu progredi muito. Estudei bastante, fortaleci as teses, né, que defendia em 89, e o ato de ler, realmente, não necessariamente um texto específico, mas ler astrofísica, ler cibernética, ler estruturalismo, ler... Nada de história de detetive, romance policial. Quando novo li muito. Li Agatha Christie, li os clássicos todos, li Edgar Allan Poe, li Edgar Wallace, li todos, na época. Mas isso há 40 anos atrás. Eu estou com 59, se eu achar. 59. 59. Sim. Doutor Enéas, vamos rapidissimamente a uma análise dos seus concorrentes. Não precisamos falar do presidente Fernando Henrique, o senhor já falou bastante do governo, mas o que o senhor acha do Lula? Daria um bom presidente? O senhor esteve presente em 94 quando... Um debate promovido. Aí é diferente, eu estou com o candidato à minha frente, quer dizer, eu não fico muito à vontade. Mas o que vou dizer aqui, direi na frente dele, se ele assim o desejar. O senhor Luiz Inácio é um homem sem preparo. É um homem que não tem, a meu ver, eu disse isso a ele, o senhor se recorda, as condições mínimas que, do meu ponto de vista, deva ter uma pessoa que vai dirigir uma nação com a complexidade do Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o senhor Luiz Inácio esteve em 92 nos Estados Unidos e assinou o Diálogo Interamericano, que é um documento a partir do qual, né, se erigiu o consenso de Washington, onde está tudo escrito, tudo que está acontecendo, reforma, previdenciária, tudo que está ocorrendo, quer dizer, o desastre do Estado da Nação está lá previsto. Então eu não vejo nesse senhor uma representação legítima dos interesses nacionais. Eu o vejo atrelado a esse modelo. Há pouco tempo atrás, aliás, numa revista pequena, também não lembro, uma revista que circula num... Meu Deus, eu lembro antes de terminar o programa. Aliás, o nome da moça, esqueci ainda agora, Débora, da moça aqui, do Movimento dos Sem Terra, de cuja alocução gostei muito. Mas voltando ao senhor Luiz Inácio, como líder sindical, sim, excelente, lutou pela classe. Lembrei agora, ele falou, foi da necessidade de se unir o operariado mundial, o proletariado, para que se fizesse algo como os empresários fizeram na globalização. Eu vejo isso como um absurdo. Inexequível. Inexequível, a meu ver. E seria voltar à Internacional Socialista, né? E com relação, doutor Enéas, ao Ciro Gomes? Esse senhor esteve como ministro, né, do senhor Itamar Franco. E, a meu ver, suas teses são as mesmas do modelo que aí está. Quer dizer, neoliberal, entreguista. Ele mesmo, no certa feita, já falou que mantém as privatizações, então eu não vejo como possa haver uma mudança, um giro de 180 graus no plano de Gauss. Não vejo como. Roberto Requião.
O senhor Requião tem uma postura de nacionalista, defende as teses, não vejo nele a convicção e a contundência que gostaria de ver, mas ele me parece um excelente candidato a governador. Eu nunca estive com ele pessoalmente. Para o Paraná, para o Paraná, um excelente candidato, e ele, inclusive, não é conhecido da população ainda, quer dizer, não teve talvez nem tempo ainda de se apresentar. E o que vi nele foi isso. Aliás, eu ouvi no seu programa. E não vi a contundência que eu acredito deva ter o presidente nesse momento agora. Sim. Porque nós estamos precisando de uma coisa extremamente forte. Nós estamos precisando de uma palavra de comando. Um professor que eu esqueci de citar, que trabalha no nosso partido, que é conselheiro da Escola Superior de Guerra, o professor Marcos Coimbra, ele diz: há necessidade de um estado de emergência econômica. É preciso ter coragem para tomar posição, senão nós vamos caminhar para o abismo. E o ex-presidente José Sarney? Sua Excelência, o presidente, e citei ainda agora, teve um dos momentos mais belos da história do país na sua mão, né? Na sua mão dele, né? Sim. Um dos momentos mais belos. Sua Excelência tinha tudo para endireitar o Brasil naquele momento. Ele tinha o povo todo do seu lado, o que é difícil ter. Tinha, o que eu pretendo ter. Ele tinha as forças armadas, tinha a classe política. Até os economistas ortodoxos, o senhor se recorda, curvaram-se naquela ocasião. Meu Deus, ele venceu a inércia inflacionária, era só prosseguir. Então eu fico triste de ver que naquela ocasião passou o bonde da história na porta de Sua Excelência. Falta ainda um candidato a candidato, o Itamar Franco. Sua Excelência, o presidente Itamar, foi o gestor do Plano Real através de Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique. De modo que é difícil imaginar que Sua Excelência, o presidente Itamar, apesar de ter tomado posições nacionalistas, uma ou outra, é difícil imaginar que ele tenha o pulso para virar isso. Né? Porque o que nós temos que fazer é virar a mesa. Não de cabeça para baixo. Cabeça para baixo ela está. Temos que virá-la e colocá-la sobre as pernas. Né? Então, não tem nada contra o presidente Itamar, nada, a não ser isso. Inclusive, ele sempre defendeu posições desse gênero, mas deixou que fosse privatizada a Usiminas também, né? Também. Então, doutor Enéas, o judiciário está precisando de uma ampla reforma. Justiça hoje é só para quem tem dinheiro? O problema é muito complexo. Se o senhor permitisse, eu preferia que isso fosse... Porque essa análise é longa. Por favor. Não, ela é longa, ela não é breve. Eu queria, se o senhor permitisse, fazer um comentário só sobre uma questão que eu estou sentindo o tempo passando, que não foi... Pode ser? Primeira coisa que eu não respondo. Não, a questão que o senhor abordou é seriíssima. Né? Mas quando se fala no judiciário, tem que olhar para as pequenas causas, tem que olhar para a Procuradoria Militar, tem que olhar para muita coisa. São tantos aspectos. Mas, por favor, a palavra é sua. Não, eu só queria fazer menção para uma questão que raras vezes é abordada, e é de uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, né? O professor Bautista Vidal, que o senhor conhece, Sim. E que levantou uma tese há pouco tempo atrás, tese que eu estudei, né? Através dos seus livros, e que defendo, como se fosse minha já hoje, que é a tese da independência energética do Brasil. É uma tese sobre a qual há muito pouca discussão, ou por ignorância específica ou por má fé. Veja, nós vivemos hoje, nós não só o Brasil, mas o planeta vive na dependência da energia retirada de material fóssil, os hidrocarbonetos. Em linguagem mais simples, o petróleo. Sim. E o petróleo está no fim, o petróleo está acabando. Se dura mais 2 décadas ou 3 décadas, é irrelevante. Ele vai acabar. E para onde é que a alternativa? Exatamente. Para onde é que a população do planeta vai se voltar? A energia nuclear, ela é tão perigosa que ela resolve a curto prazo. Ninguém vai fechar usinas que estejam funcionando. Haja vista a França funcionando com 70%, de 60%, 80% de energia nuclear. Não então, vão investir mais nisso. Exatamente. Que não se destrua tudo. Eu não penso assim, eu não sou destruidor. Mas que é perigoso, muito perigoso imaginar-se que aí possa estar a solução a longo prazo. Bem. Então, o que nos resta? Resta energia solar. A energia solar de que maneira? Utilizada através do material vegetal. Nós temos, a natureza nos deu uma bênção, né? Com a extensão continental que nós temos, nós recebemos sol em um dia que é equivalente, os dados são de estudiosos, a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Ora, com esse potencial energético extraordinário, é natural que nós nos voltemos para isso que temos, e pensando que daqui pode sair a solução energética para o planeta como? Para a agricultura, então. Utilizando para a agricultura, para a alimentação, que é de lá que vem tudo, e também para utilizar os elementos alternativos, os óleos vegetais, utilizar o álcool, e projeto do qual o professor Bautista foi um dos precursores, ou precursor. Então, a independência energética do Brasil é algo que tem que ser considerado dentro de um projeto nacional.
Eu não estou dizendo que seja só isso que deva ser feito, né, em nenhum momento, mas que é pedra fundamental. Porque a longo prazo, a médio e longo, não há como ter independência se importarmos petróleo. É uma coisa que aqui eu queria fazer referência, homenagem. Doutor Enéas, nosso tempo está se esgotando e eu lhe faço, então, a última pergunta. O senhor acredita, o senhor tem confiança de que, desta vez, poderá ser eleito presidente da República? Eu dependo, senhor Carlos Chagas, de uma coisa só, de tempo. Se eu não estivesse falando aqui num programa que está indo ao ar tarde da noite, se estivéssemos falando às 8 horas da noite, para 50 milhões de pessoas, a eleição estaria encerrada. Porque é uma característica básica... Teríamos audiência, doutor Enéas? 8 da noite teríamos. Eu estou lhe dizendo o seguinte. Eu falo para o telespectador, ou para o senhor, ou para os câmeras, eu digo sempre a mesma coisa. Não há alterações conceituais naquilo que é o cerne do meu pensamento. Eu digo a verdade. Se o senhor me perguntar o que me incomode muito, sim, eu lhe responderei a verdade. Sempre fui assim. Mesmo que isso implique um prejuízo brutal para mim mesmo. E a população percebe quando o que está sendo dito é a verdade. Ora, defendendo teses tão esdrúxulas como às vezes eu defendo, de apoio às Forças Armadas, de triplicar o efetivo, não tem nenhum medo que me alcunhem de qualquer coisa. Ora, a população vai percebendo que eu estou preocupado é com ela. Se eu tivesse preocupado comigo, eu já seria deputado federal. Tive quase 5 milhões de votos. Poderia estar há muito tempo aí no poder. Então eu creio que dependo só de tempo. Então, se o senhor perguntar se eu creio que vou chegar, eu lhe respondi logo do início. A meta é chegar à segunda posição, porque eu tenho 1 minuto e 40, mas em lá chegando, no segundo turno, a eleição está encerrada, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Enéas Carneiro, sua presença aqui no Jogo do Poder. Nós voltaremos no próximo domingo com o debate a respeito de outro grande tema, de outro grande assunto nacional. Boa noite.